Este é o tipo de tópico que eu gostaria muito que pudesse ser abordado em roda de conversa. Não em estilo de plateia, para quem porventura estando em casa nos acompanha ou mais tarde venha a escutar esta reflexão. Gostava muito de estar à conversa com cada um de vós e por isso remeto-vos para a plataforma que nos une, que é a palavra. E convido-vos desde já, sem que não tenha qualquer tipo de preocupação, se perderem na vossa leitura. Porque garantidamente a palavra é sempre a melhor das companhias. E mais uma vez lembro para mim mesmo. A palavra para mim é Jesus em pessoa. Se nos perdermos nele, encontramo-nos sempre. Repito, se nos perdemos na palavra que é Jesus em pessoa, encontramo-nos sempre. Então, queria convidar-vos a abrirem a palavra em Cântico dos Cânticos, ou em Cantares de Salomão. Nós já ouvimos um pedacinho sobre a vida deste homem e também sobre o que ele escreveu. E já lá vamos. Mas, porventura, abram mesmo, seja em formato de papel ou num formato digital, abram a palavra. Porque daqui a pouco, realmente porque não desejo demorar-me horas sobre esta temática, não porque não esteja para aí virado, mas porque por certo ficaria então a refletir sozinho neste espaço. Então, vou sintetizar um conjunto de ideias que estão lá. Então, entretecidas no texto bíblico em Cantares de Salomão. O amor eros é transversal a toda a história da humanidade. Não é um tópico particularmente atrativo hoje. Ele tem varrido a história, geração atrás de geração, sempre se vendo confrontada com esta temática. Desde os primórdios até hoje, o desejo sexual faz-se presente nos relacionamentos entre pessoas. E para que nós não fiquemos aqui a vaguear em conceitos muito pouco definidos, não sei quantos de vós têm consciência que num lar de idosos, este é um assunto que realmente acaba por pairar lá, mas por medo, por vergonha, por receio, não é aflorado. Como que se um sexagenário, um septuagenário, um octogenário, homem ou mulher, realmente tenha sido amputado por força da idade de pulsões sexuais. Isso não acontece. Então, a despeito de alguém que tenha uma deficiência motora lesiva, então, da capacidade, por exemplo, de se reproduzir, não está de todo, então, como que aprisionado e incapaz de sentir atração, de sentir um mover em favor de outro ser humano. As pulsões da líbido são uma constante e importa não negar a sua existência. Eu bem sei que sabia o que ia refletir, mas nos cânticos que entoamos, nós chapamos lá, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes até os impulsos que tenho e que às vezes não sei o que lhes fazer, mas obrigado porque tu me dás colo. Porque contigo não há que ter vergonha porque tu conheces-me profundamente. Então, é verdade que importa não negar a sua existência, o que não quer dizer que nós não tenhamos de aprender a refriá-las, isto é, a domá-las. É até muito interessante, recordam-se que um dos textos bíblicos intencionalmente escolhido hoje foi o da tensão entre as obras da carne e o fruto do Espírito, que tem muitos gomos, já lá vamos. Mas as obras da carne são uma realidade. Nós dizermos, não, isso não me atinge, eu não sou minimamente beliscado. Sério? Quem aqui pode dizer que não escorregou já na área alimentar? Quem aqui, porventura, não escolheu já mal o que introduzir no seu próprio corpo? Quem aqui não pensou já de forma ruinosa sobre um vizinho,
sobre um colega e onde então a murmuração se instalou. Quem aqui não errou já? Quem aqui não esteve já em contramão no que diz respeito ao uso da palavra? E o que dizer dos pensamentos? E já lá vamos ao que Jesus nos alertou sobre uma tensão que nós temos a tendência para reprimir, que é diferente de refriar ou de domar. É importante que nós tenhamos consciência, sim, eu estou em luta e esta é uma área complexa e difícil para mim. Então daí a importância de nós andarmos com o coração, o nosso coração de mão dada com Jesus. Eu sublinho, é mesmo importante que o meu e o teu coração possa andar de mão dada com Jesus, para que a nossa saúde integral seja um verdadeiro hino à pureza e, por que não dizê-lo, sobretudo, seja um hino ao amor. Ao amor que é transversal e abraça todas estas dimensões. Lembram-se? O amor storge, o amor no contexto familiar, o amor filia, a amizade autêntica, pura, salutar, que nos faz bem, e o amor eros. Então, o desejo saudável com o qual nós fomos criados. Nós fomos criados com este tipo de impulso. Agora, assim como noutras matérias, é verdade que temos dificuldades que gostaria que pudéssemos, à luz da palavra, aflorá-las. Acontece que a dimensão carnal do amor tem duas caras. O amor eros apresenta-se, então, de duas formas. Estais comigo? Gostava só que, por instantes, pudessem apreciar, digamos, esta ambivalência, esta aparente contradição. Nós temos a dimensão caída e uma dimensão nobre. Nós temos o amor eros descambando e temos o amor eros que se vai fortalecendo e se vai mantendo íntegro. Como assim? Ambas têm tensões, desafios e resultados de escolhas custosas. Mas qualquer delas tem um preço, pois a luta entre a carne e o espírito é crónica e antagónica. Não há como dizer assim, isto pós 40 resolve-se. Bom, estas são tensões normais na adolescência. Na meninice nós já percebemos isso. E há que auxiliar a criança a lidar com o seu corpo, seja menino, seja menina. Essa luta, essa batalha vai-se dando por toda a nossa existência. E por muito desassossegada que seja a batalha interior, certo é que a paz completa só vem da voz de Jesus, que aponta para duas coisas. Eu queria, antes mesmo de mergulharmos em Cantares, deixar já claro que a inspiração para cada um de nós é Jesus. É a Jesus que nós seguimos. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso tutor, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Senhor. É dele que nós buscamos palavras que são de vida, que nos transformam, que nos inspiram, que nos mobilizam. E o que é que Jesus disse sobre estas duas coisas? Várias, muitas, mas eu vou só escolher duas, está bem? Pode ser? Uma encontramos precisamente num dos gomos do fruto do Espírito. Vocês lembram-se do gomo, do fruto do Espírito que fala do autodomínio? O autodomínio envolve renúncia. Se vocês espreitarem, sem desmarcar Cantares, porque eu não vos pedi por capricho para abrirem em Cantares, daqui a pouco vamos lá. Mas se, sem desmarcar, conseguir desabrir, eu sugiro que possam comigo refletir no que é dito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, o Sermão no Monte, lá do verso 27 até ao versículo 30. Resumindo, Jesus está a dizer, olha, alguns aqui há que dizem que nunca se viram envolvidos nesta dimensão descambada e caída do erotismo. Mantiveram sempre fiéis, então, no âmbito do casamento. Então, não pecaram, não adulteraram. E Jesus acaba por lembrar, pois, mas se com um pensamento desenvolvido, tu imaginares um relacionamento sexual com alguém que não o teu companheiro, a tua companheira, de facto, estás em falta. E seria melhor tu cortares, então, a tua mão. Seria melhor tu fazeres uma amputação. Isto envolve o quê? Renúncia, capacidade de dizer não. Então, aquele gominho do fruto do Espírito, aquele pedacinho do autodomínio, Jesus aponta para aí.
O que quer dizer que esta batalha só se faz de forma vitoriosa, segundo a orientação de Jesus, que aponta para a renúncia e aponta para a fidelidade. Em Mateus, no capítulo 19, dos versos 4 a 6, Jesus deixa claro qual é a compreensão que tem sobre o desenvolvimento da vida sexual ativa entre um homem e uma mulher. E onde ele declara, sim, é aí que há a realização plena, e onde ela faz todo o sentido. E aquilo que Deus juntou, não o separe, então, o homem. Então, que aspecto aqui, segundo eu queria enunciar já? Jesus aponta para a minha estabilidade, para que haja saúde no domínio sexual na minha vida, para dois aspectos importantíssimos. A renúncia e a fidelidade. Mas renúncia e fidelidade a quem? Primeiramente ao Pai. Porque, bem sei, nós teremos na nossa comunidade e no âmbito dos nossos relacionamentos interpessoais, homens e mulheres solteiros. Sim, e que são revestidos das mesmas pulsões. Então a renúncia e a fidelidade é primeiramente ao Pai. Depois, necessariamente, também ao coração onde o Pai habita. Isto é, dentro de cada um de nós, onde o Pai mora, é necessário que nós possamos desenvolver a renúncia e a fidelidade, logo abrangendo o outro com quem se interage. Para que então faça sentido a nossa reflexão, permitam-me que ainda, aproximando-me do fim da introdução, eu possa convidar-vos para olharmos juntos para o exemplo de Salomão. Lembram-se da leitura que foi feita sobre quantas mulheres a descrição aponta legais, as principais. Vocês fixaram o número é obsceno. Eu não sei se vocês não sentiram um calafrio, então na espinha, dizer como é possível chegar-se a este ponto, a este descontrole. Quantas mulheres, vocês lembram-se de quantas eram? É um número perfeito vezes outro perfeito, mas símbolo da máxima imperfeição. 700. As secundárias eram 300. De facto, nós podemos pensar assim, uau, isto no mundo ocidental já não acontece. Sério? Quantos cliques é que homens, e hoje cada vez mais mulheres, dão num site pornográfico, tendo um relacionamento sexual, só que não admitido? Uau, sério? Sim, é disso que nós estamos a falar. Estamos a olhar para Salomão e ele aparece-nos então como um modelo, porque aquele de quem o texto bíblico fala que tinha esta derrapagem moral contrasta com a beleza do relato de Cantares de Salomão que nós escutamos também aqui. Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, é da autoria de Salomão. Vejam só como o que aconteceu ao outro, Salomão em concreto, segundo diz o relato bíblico, o homem mais sábio, então, que viveu à face da terra, vindo dos confins dessa mesma terra para escutarem a sabedoria sobre qualquer domínio. Desse em tópico para Salomão, ele dissertava sobre ele. E ele, de facto, deixou-nos um texto maravilhoso sobre erotismo. Eu pensei que a nossa inclinação é, bom, vamos fazer aqui umas aplicações espirituais e vamos fazer, então, uma associação entre a relação existente entre o Senhor, entre Deus e a Igreja e o seu povo. Sim, é sábio, é bonito, é belo, mas o que nós temos em Cantares de Salomão é um relato que está saudavelmente embebido, então, no amor eros. É o amor que envolve a dimensão sexual, a dimensão emocional, a dimensão psicológica. E é impressionante que, se olharmos para este relato, eu vou só citar, está bem? Alguns versos, se quiserem confirmem. Segundo o relato verdadeiro, porque é experienciado, porque ele recolheu na sua vivência ensino que ele depois quer deixar escrito para quem o leia, e eis-nos aqui. E no decorrer da história, este foi texto que gerou muita polémica, mas que foi entendido, não. Ele é veraz.
Ele é-nos muito útil para a nossa saúde integral também na dimensão sexual. Quando olhamos para o capítulo 1, versículo 6, ou para o capítulo 4, versículo 7 de Cantares de Salomão, se quiserdes, tomai nota. Se porventura não tiverem tempo e desejarem, eu faculto com todo o gosto o texto que preparei. Mas é muito bonito perceber que, segundo o sábio, segundo Salomão, o amor eros vê para além das características físicas e sociais. O amor eros não escolhe castas. E isto é facilmente percepcionado por nós. Ou seja, é no âmbito dos nossos relacionamentos possível encontrar pessoas que saudavelmente vivem a sua relação sendo de etnias distintas. Sendo, então, de mundos, culturalmente falando, quase nas antípodas um do outro. Mas, segundo Salomão, é muito interessante que o amor eros usa medidas comparativas extravagantes. Ou seja, o amor eros é dado, então, a empolar, a fazer exercícios comparativos, então, à grande. Se nós olharmos para versos como o 9 do capítulo 1, ou versículo 15, ou do capítulo 4, versículo 1 a 15, ou do capítulo 5, e por aí adiante, nós encontramos no livro de Cantares a nossa tendência para, basta ouvirmos uns aos outros no quadro dos relacionamentos de conjugalidade que são desenvolvidos. Basta olhar para um casal de namorados e o modo como, quando encantados, quando apaixonados, quando então a admiração mútua, envolvendo também a atração física, está nos píncaros, é habitual as medidas então extravagantes no que à comparação diz respeito, porque o amor eros perfuma o coração. Se alguma coisa, então, acaba por desenvolver em nós um bem-estar, é quando nós percebemos que somos, então, reciprocamente amados numa dimensão sexual. E, segundo Salomão, ele aborda muitos tópicos, como o amor eros floresce entre espinhos, refresca e apalada a vida, é uma magnífica bandeira a hastear no lar. Não há problema nenhum em falar sobre a sexualidade de uma forma saudável num relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque traz entusiasmo à vida, porque é isso que acaba por pôr termo a intrusos. Agora, o que é verdade é que ele aborda depois também aspectos como o amor eros, se saudável, deve reger-se pela fidelidade, deve perseverar na adversidade e deve fazer uso de elogios que concorram para a valorização do outro. E é isso que nós encontramos em todo o livro de Cantares de Salomão. Gostava de, convosco, voltar àquilo que já escutamos hoje, no capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Até dói. O amor é forte como a morte. O ciúme é cruel como o Seol. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Nós já lá vamos. Dissecar, decompor esta estrofe lindíssima sobre o amor eros. O amor que envolve esta dimensão também sexual. Mas gostava de, à luz do que é dito no capítulo 1 de Cantares de Salomão, por favor, depois em casa, se quiseres tomar nota, conferir. Eu sintetizo o capítulo 1 de Cantares com esta frase. O amor eros recusa-se fazer juízos de valor sobre o corpo e o jeito de ser do outro. O amor eros
O amor que envolve, então, um respeito profundo, porque há uma atração e não é meramente física, química, sexual, mas envolve o ser inteiro. O amor eros, se saudável, se não tendo entrado num território perigoso, recusa-se a fazer juízos de valor sobre o corpo e o jeito de ser do outro. No capítulo 2 de Cantares de Salomão, a reflexão do sábio incide num outro aspecto, numa outra área. Ele fala sobre a importância de arrancar as ervas daninhas, a pressa e a impaciência. E sabem que há alturas em que nós não damos muito valor a isto e não entendemos que o nosso vazio leva-nos tantas vezes a agirmos de uma forma apressada e à distância de um clique ativamos então uma distância no domínio do relacionamento conjugal por força de pressa e impaciência. E somos encorajados neste mesmo capítulo a lidar com os espinhos, isto é, com as rotinas e com as imperfeições. Sabem, não é difícil nós desencantarmos-nos no âmbito dos relacionamentos e alguns, no quadro da nossa comunidade, não somos diferentes de outras comunidades, nem sequer, então, do mundo onde estamos inseridos. Há relações que colapsaram. E quantas vezes, por incapacidade para lidar com os espinhos, e os espinhos são as rotinas e as imperfeições. Há alguém aqui que se atreva a dizer que é o marido ou a esposa perfeita? Não. Só que quando efetivamente há uma dimensão saudável no plano, também do amor eros, envolve um cuidado extremo em arrancar aquilo que não presta. O que é que no meu e no teu relacionamento? O que é que porventura tu caminhando sozinho, caminhando sozinha? Jonatas, isso é muito fácil para quem então está a lidar com as suas pulsões sexuais no âmbito do casamento. Bom, para quem não esteve casado não sabe efetivamente como é duro e difícil manter um coração puro. É tão exigente quanto para alguém que vive por hora ou eventualmente por escolha toda uma vida, solteiro e solteira. Porque os desafios são distintos, mas são do mesmo grau de calibre. São efetivamente densos e exigentes. No capítulo 3 de Cantares de Salomão, ele lembra que o amor eros evita distanciamentos e evita jamais parar o amor, ou seja, vai alimentando esta dimensão física, cuidando da manutenção da mesma. O que quer dizer que eu e tu temos, a despeito do estado civil em que nos encontramos, gerir particularmente bem os nossos pensamentos e confiá-los, lembrando sempre o princípio de Jesus. O autodomínio, a renúncia e também a fidelidade. Primeiramente ao Pai. Pai, é contigo que eu estou a contar, porque por mim eu vou tropeçando, eu vou desfalecendo, eu vou errando, mas ergue-me e atribui-me esta capacidade para esperar em ti, para confiar em ti. Lá no capítulo 4 de Cantares de Salomão, é tão bonito lembrar que o amor eros, olhem, só para não ficar nesta dimensão pobrezinha no plano sexual, porque com 20, com 30, com 40, quem porventura já desenvolveu relacionamentos também nesta dimensão, percebe que com 50, com 60, com 70, com 80 será necessariamente diferente. E que pobre será um relacionamento se porventura assenta só nesta dimensão. E é bonito perceber que Salomão, usado então também por Deus, a despeito de na sua vida privada, ele não fazer como escreveu, como então acabou por redigir poema lindício, ele lembra que é muito importante o amor eros desenvolver a arte de elogiar com elegância. A arte de elogiar não de forma brejeira, não de forma ordinária, não de forma, então, que reduz o outro à objetificação sexual. Não. É tão bonito nós olharmos para o livro de Cantares e percebermos que isto vai sendo polvilhado ao longo do livro, mas em concreto no capítulo 4 é perfeitamente possível perceber, olha, desejas que se possa prolongar
um relacionamento de atração que não se reduz à dimensão física, então aprenda a arte de elogiar com elegância e a ver para lá, então, da atração física. Lá no capítulo 5, é tão interessante que acabei já por fazer referência. Salomão, ele entende que o amor eros é o ajuste de expectativas, integrando, aliás, desilusões e assumindo vulnerabilidades. A importância de nós não desenharmos o outro de acordo com uma perfeição que não existe em nós, até num plano físico. E olhem como isso é tão comum acontecer. E isto não é um menu para nós olharmos uns para os outros, homens e mulheres, olhando em jeito de falta-lhe determinado tipo de atributo, e às vezes até numa dimensão física. Pois bem, aquilo que somos alertados também na palavra é que um amor eros ajusta expectativas, se necessário for baixando-as, e integrando desilusões e assumindo vulnerabilidades. Vocês já tiveram algum tipo de crise no namoro, ou no noivado, ou no casamento, ou num relacionamento que ficou pelo caminho? Já tiveram? Eu já tive. Vocês já tiveram? Ai, que eu estou diante de uma comunidade que não há lugar para mim. É tanta perfeição junta. Já tiveram? Bom, eu quero depreender que nos vossos sorrisos vocês já passaram por crises também. Então, na dimensão de um amor que não há que esconder, tem também uma vertente sexual, importa ajustar expectativas, integrar desilusões e assumir vulnerabilidades. Lá no capítulo 6, é importante lembrar que Salomão aponta para algo que ele não viveu. Sabem como é que é o dito popular? Como é? Diz tu, Mafalda, diz tu. É isso mesmo. É isso. Salomão não é um exemplo de ter integrado aquilo que partilhou. Isso acontece-nos tantas vezes. Mas é mesmo importante lembrar que ele neste capítulo 6 diz assim, no âmbito do amor eros, da dimensão sexual, é importante usar permanentemente a almofada da fidelidade. Usa a almofada da fidelidade. Seja o teu encosto. Olha, quando estiveres em luta, quando estiveres em tensão, quando os impulsos forem mais fortes, cruzas-te com um homem que tem os abdominais que não me assistem. Que, na verdade, nós possamos olhar com respeito, percebendo os vínculos que temos com o Pai, connosco próprios e com aquele que é o nosso companheiro ou a nossa companheira. Usando a almofada da fidelidade desde que despertamos até que nos deitamos. Percebendo que ao navegar hoje, há muito esta parte, ao navegar, de antes era em quiosques, faziam-se visitas no quadro da adolescência masculina, que eu integrei. Passava-se então, digamos que de uma forma muito rápida, junto a determinados quiosques, não era para ver então os cabeçalhos dos jornais desportivos. Era para ver, porventura, então, uma forma caída de apresentar o erotismo. Mas hoje, vulgarizou-se, normalizou-se. Qualquer criança, havendo professores aqui, eu sei, porque a Madalena é uma delas, nós percebemos crianças de tenrinha idade no primeiro ciclo, assistindo, então, a consumo de uma forma adulterada, podre, promíscua da sexualidade. Então que nós possamos retirar também saber da palavra que nos é apresentada. Espera, eu necessito de usar permanentemente uma almofada que é a da fidelidade. Mas e quando isso não acontece? Olha, eu espero que nós, como comunidade que estamos a abordar aquilo que a palavra nos apresenta, nós possamos ser suficientemente maduros para nos suportarmos, para nos sustentarmos, para nos apoiarmos uns aos outros. É por isso que temos um espaço como o desabafo. É por isso que temos um espaço como o Momentum. Mas também é verdade que é por isso que nós temos grupos de partilha e suporte. Os GPS não é para entretenimento religioso, é para nós sabermos que não estamos sozinhos, estamos a fazer caminho devidamente acompanhados. E isto é válido para os mais novos como para os mais maduros. Lá no capítulo 7, Salomão
Fala também sobre a importância de o amor eros continuar, insistir em dançar, mesmo que desengonçadamente. Insistir em dançar. Olha, há vídeos lindíssimos de pessoas, então já numa fase, num estágio, então muito, muito avançado. 8, 9 décadas, e onde enamorados ainda dançam. Mas o que gostaria que eu e tu pudéssemos ser embalados, encorajados, para, conforme Salomão fala, nós dançarmos desengonçadamente, que é a única maneira que eu sei de dançar, é desengonçadamente. Só que ele aponta para 2 conceitos. Não é valsa, nem tango, nem outro tipo. Ele diz que é mesmo importante o amor eros, aprender a dançar, mesmo que desengonçadamente, com delicadeza e simplicidade. Aprender a dançar com delicadeza e simplicidade. Pergunte, a despeito da idade que tenhas, não é isto que todos nós desejamos? Eu ainda não tenho companheiro, eu ainda não tenho esposa, mas eu desejo que, se porventura for esse o caminho, eu desejo aprender a dançar desengonçadamente, com delicadeza e simplicidade. Alguns há que ainda, por razões várias, alguns até por opção, se mantêm solteiros. Que isso se mantenha. Dança desengonçadamente, com delicadeza e simplicidade, com o Pai, contigo e com a opção que tomaste. Lá no capítulo 8, onde se insere o texto que gostaria só ainda por instantes mais de salientar convosco, nós aprendemos com Salomão que o amor eros rechaça, deita para longe, abdica do individualismo, privilegiando o companheirismo e a pureza. Privilegiando o companheirismo e a pureza. A relação conjugal, a relação saudável como Jesus a concebe entre um homem e uma mulher, é para que haja suporte mútuo, é para que haja submissão mútua. Escutais? Submissão mútua. É exatamente isso que encontramos lá em Efésios. Sim, eu estou a lembrar Efésios, que é inspirado no versículo 21. Tudo o que vem depois do 22 ao 33 é inspirado no 21. Vocês querem ir lá espreitar? Espreitem. Efésios 5, 21. O princípio é o da sujeição mútua. Então, de facto, é lindíssimo percebermos que Jesus, mais uma vez, é o nosso modelo. Mas permitam-me, só de uma forma muito rápida, lembrar que o amor eros é muito mais do que um clique químico, pois requer sensibilidade da ponta dos dedos à profundidade do coração. O amor eros, repararam no que é que diz lá no capítulo 8, no versículo 6? O amor eros tatua-se na alma. Hoje estamos no tempo que é muito comum, como em determinados séculos passados, tatuar o corpo. No mundo ocidental, despertarmos tarde, porque essa é uma prática milenar. Mas é muito interessante lembrar isto, que o amor eros é importante que esteja tatuado no ser inteiro. Sim, isto assiste-me. Sim, eu sou um ser humano, eu sou um homem, eu sou uma mulher que tem uma carga erótica. Isso não é mau, nós fomos criados como seres sexuais. Mas o amor tatua-se na alma. Lembram-se do que é que está aí no versículo 6 do capítulo 8? Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. É como se fosse um brasão. É como se fosse mesmo uma tatuagem. Isto é, o amor eros envolve um selo que é símbolo, que por definição é algo indissolúvel, permanente, presente, chegado, que está tatuado. É um compromisso íntimo, é uma marca física e equilibrada, que é interessante, provém de onde? Põe-me como um selo sobre o teu coração. É interessante, porque hoje nós tivéssemos de associar o coração a algo, nós diríamos, bom, será eventualmente, sabemos que não, a fonte das emoções e dos sentimentos. Associamos o coração a isso. Mas à época, o coração era para todos os efeitos a fonte racional. Era de onde vinham os pensamentos, onde vinha a construção mental. O que é lindo pensarmos nisto. Sim, nós também podemos trabalhar o conceito que temos de amor eros. E às vezes nós pensamos apenas
por impulsos e é mau quando nós os seguimos meramente, sem raciocinar, sem perceber que é importante tatuar na alma que ser erótico eu quero ser. Que tipo de homem queres tu ser? Que tipo de mulher queres tu ser? Então, que esta dimensão se possa tatuar em nós. Porque conforme diz o poeta, conforme diz o sábio, conforme diz Salomão, o amor é forte como a morte. Olhem só a medida comparativa que ele usa. Ele não faz por menos. Ele diz que a dimensão deste amor é uma certeza, é forte. A morte é forte, é contundente, é uma certeza. Não dá para contornar. Então é segura, é irresistível, tão forte que não admite barreiras intransponíveis. Não há lugar para impossibilidades. Forte porque é certo. E é importante que eu e tu assumamos, sim, é verdade, tenho estado desinteressado, eu acabei por anestesiar, eu acabei por reduzir a substrato de pó de nada. Quer dizer, eu reduzi a parte sensual e erótica, erradiquei-a da minha vida. Mas há uma coisa que é certa, Deus criou-te e criou-te também com esta dimensão. A questão é refletires o que desejas fazer diante do Pai, em renúncia e em fidelidade, como desejas tu construir então a tua caminhada. Diz o poeta, diz Salomão, o ciúme é cruel como a sepultura, porque é de facto zeloso, cioso. O ciúme aqui não numa perspectiva negativa ou pejorativa, não de todo. O ciúme é o amor zeloso e o amor eros também é importante que zele, que cuide, que neste sentido saudável seja ciumento. Estou a fazer-me entender? Que neste sentido saudável seja exclusivo. É para mim, não é para uma e mais 699. Não é para uma e mais 299 que ninguém sabe, são secundárias. Não. De facto, o ciúme é cruel como a sepultura, porque defende cabalmente o relacionamento sexual em exclusividade. É um amor maduro, um amor analítico, um amor ponderado. Sim, é um amor duro, porque é um amor competente. E o amor eros, é importante que na palavra entendamos que traz também esta dimensão. Bom, talvez esta seja a tua parte favorita do versículo 6, porque pode ser que navegues até outro tipo de expressão usada por um poeta luso. A sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. Só que isto foi muito tempo antes de Luís de Camões, que se inspirou nas Escrituras em muitos dos seus cantos, nos Lusíadas. É verdade que, sim, é fogo que arde sem se ver, como escreveu Luís Vaz de Camões, mas sente-se a sua presença, o seu calor e o seu aconchego. O amor erótico, o amor complementar, o amor entre um homem e uma mulher, de forma saudável, é um fogo que queima e purifica, que ilumina, preenche e clareia, mas precisa de ser sempre alimentado pelo amor ágape, sobre o qual iremos falar na próxima semana. Mas é importante ter esta noção, que o amor precisa de ser cuidado no âmbito emocional, mental, espiritual, sem excluir o sexual. Por isso te pergunto, como seguidor de Jesus, como seguidora de Jesus, como estás tu a cuidar efetivamente do teu coração? Então é interessante, lá no versículo 7, o que é que nos é dito pelo autor. Ele diz, sim, é verdade, que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria todo desprezado. É um facto. Eu, pessoalmente, daria tudo para a preservação da minha casa, do meu relacionamento. Daria tudo. E alguns há que deram tudo, que se esgotaram nisso. Gostaria só de lembrar que o amor eros se assente no princípio que há pouco enunciei, que Jesus refere em Mateus 19, lá no verso 4 a 6, quando ele diz o que Deus uniu, não separa homem e mulher. Nesta dimensão também sexual, o amor eros, se saudável, se inspirado em Jesus, resiste a todas as intempéries.
No que depender de mim, de ti, o que escolhes? Porque há alturas em que nós vacilamos e balançamos e dizemos, não sei. Conforme a Connie há pouco referiu, no tempo de oração comunitária, como gostaria que nós cobríssemos todos os ângulos, todas as vertentes do amor eros. Não sendo possível, tomo Jesus como meu exemplo. Eu tomo Jesus como exemplo. E por isso gostaria de lembrar que Jesus disse que Ele daria a vida pelas ovelhas. E que Ele diz que não há maior amor do que este de dar a vida pelos seus amigos. Ele deu a vida por mim. Deu a vida por ti. Este é o amor maior. É tão interessante que é este modelo que depois inspira o restante daquilo que não referi em Efésios 5, onde diz que sim, tu, enquanto marido, foste chamado para dar a tua vida pela tua esposa. E isso envolve também, eventualmente, a dimensão do amor eros, onde te mantens exclusivo, onde pagas o preço. No nosso GPS, estamos no finalzinho de um livro que, por certo, alguns já terão escutado e que recomendo a toda a comunidade e, eventualmente, a todos aqueles que, porventura, venham a ouvir este tempo. É um livro do Wayne Jacobson, onde ele reflete sobre a importância de desconstruirmos conceitos que nós temos de Deus. O livro intitula-se Deus ama-me. Deus ama-te. E há alturas que nós pensamos assim, não sei se Deus me ama, porque há áreas por cumprir na minha vida. Há lutas que eu tenho que são fortes demais, que são muito difíceis. E então ontem, na nossa partilha, no penúltimo capítulo deste livro, que se intitula As Orações que Deus Sempre Responde. Olá, isto interessa-me. Espera lá que, porventura, eu que estou aqui a necessitar de trabalhar certa dimensão no domínio sexual ou erótico, bom, Deus vai ouvir a minha oração. Vai com certeza. Só que o autor apresenta-nos um caminho que tem uma bifurcação. E és tu quem escolhes como queres orar. E apresenta-nos como modelo João 12, 27. E em João 12, 27... o autor faz menção daquele diálogo que Jesus está a ter com os discípulos e onde ele está a dizer, eu estou a caminho da cruz. Vocês lembram-se que Jesus disse que para o seguir nós temos de tomar a cruz de quem? Quem é que nós temos? É a cruz de quem? Toma a tua cruz. Ou seja, tu tens desafios na área erótica, na área sexual. Toma a tua cruz e segue-o. Porque Jesus, falando com os discípulos em João 12, 27, ele diz assim, bom, esta é uma hora de aflição. O que é que eu vou pedir ao Pai? Para me salvar? Não, mas eu vim por causa desta hora. E é muito interessante, porque Jesus ensina-me a encarar os meus desafios, seja em que domínio for, pensando, o que é que eu vou pedir? Senhor, tira-me do meio destas tentações, tira-me estas imagens da minha mente, retira estes pensamentos, ou simplesmente eu vou assumir que estou em luta e pedir aquilo que Jesus pediu. Sabem o que é que Jesus pediu? Jesus não pediu para ser libertado da sua cruz. Ele simplesmente pediu, Pai, glorifica o teu nome. E não há coisa mais bonita do que nós termos homens e mulheres no quadro da nossa comunidade que estão a passar dificuldades nesta dimensão e que escolhem orar, Senhor, mais do que ter pena de mim, ou eu querer um raio de angelical ou celestial para me retirar da situação em que eu me encontro, o que eu te peço é, no meio deste caos e desta batalha que eu estou a enfrentar, o que eu peço é, glorifica o teu nome. Que o teu nome brilhe, que o destaque seja teu e que eu, com o teu auxílio, possa perseverar em renúncia e em fidelidade. Em renúncia e em fidelidade. Pai, glorifica o teu nome nesta dimensão erótica com a qual tu me criaste. Que haja brilho, que haja destaque para ti e inspiração para muitos e alívio para mim. Amém.